Eu estou com 67 anos e não me lembro de viver uma crise tão medonha na nação brasileira como a que estamos vivendo hoje. Então, no HDL Podcast hoje eu vou tratar com você sobre uma nação à beira do juízo de Deus. Não vá embora, porque logo depois da vinheta estaremos de volta. O Brasil vive talvez uma das mais profundas e angustiantes crises da sua história. Vivemos uma crise política, uma crise judicial, uma crise moral. Estamos aflitos de ver uma escalada da injustiça no nosso país. E eu quero tratar deste assunto, uma nação à beira do juízo de Deus, à luz do profeta Miqueias. O profeta Miqueias profetizou nos reinados de Jotão, Macais e Ezequias. Foi contemporâneo de Isaías. Falou tanto para as 10 tribos do norte, no final da sua jornada do cativeiro, como também para a nação de Judá. E ele faz um levantamento da decadência política, econômica, moral e espiritual da sua nação. Esse levantamento do profeta Miqueias reflete e lança luz sobre a crise que o Brasil está vivendo. Então, se você tem uma Bíblia e puder me acompanhar, ficaria muito grato. E eu vou aqui expor a cosmovisão do profeta, a mensagem do profeta. E você vai perceber conexões entre o passado e o presente, entre o que ocorreu em Israel e Judá e o que está acontecendo também no Brasil. Em primeiro lugar, destaco o aparelhamento para o mal. Está no capítulo 2, verso 1 e 2, eu vou ler. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alvo praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Ele está falando das pessoas que têm o poder nas mãos, que têm a caneta na mão. Ele está falando daqueles que têm o controle político nas mãos, ou dos poderosos que têm o controle econômico nas mãos. Eles maquinam de noite alguma coisa para oprimir, para saquear, para tomar, para oprimir. E quando o dia amanhece, eles tornam o desejo do coração realidade, porque eles têm poder nas mãos. Houve um aparelhamento do Estado para a prática da injustiça. E ninguém pode detê-los, porque o poder está nas mãos deles. Eles controlam, eles fazem. E o povo não tem poder para resistir aos seus feitos. É exatamente isso que está acontecendo aqui. À luz da alva, praticam o que desejam, porque o poder está em suas mãos. Quando o poder se concentra nas mãos de alguns, e eles se tornam tão fortes e tão poderosos, que as leis não conseguem freá-los, que o sistema e o aparato jurídico não conseguem freá-los, é porque a nação está à beira de um abismo e nas barras do juízo divino. A segunda coisa que eu levanto aqui para você olhar comigo é que havia um comércio prostituído e injusto lá no passado em Israel e em Judá. Capítulo 6, versos 10 e 11 diz assim, eu vou ler. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável é faminguado? Poderia eu inocentar balanças falsas e bolsas de peso enganosos? O que o profeta está denunciando aqui? Está denunciando um comércio injusto, iníquo,
que tira do pobre, do necessitado, das pessoas, o direito delas da justiça. Ou seja, o ímpio está acumulando em sua casa, em sua conta bancária, em paraísos fiscais, em esquemas de corrupção, o dinheiro que deveria ser entregue com justiça às pessoas. Ou seja, ele enriqueceu ilicitamente. Não é fruto do trabalho a sua riqueza, não é fruto da bênção de Deus a sua riqueza, é fruto do roubo, da corrupção. E ainda mais, o comércio está rendido a esse sistema da injustiça, porque ele diz que existe também o detestável EFA minguado. EFA é uma medida dos produtos da agricultura. Ou seja, você vende, por exemplo, 20 quilos e entrega 18, como se estivesse entregando 20. Você vende um produto como se fosse de boa qualidade, mas a qualidade é inferior. Ele diz, poderia eu inocentar balanças falsas? Bolsas de pesos enganosos? Ou seja, a prática comercial estava marcada pela injustiça, pela desonestidade, pela falta de probidade, de integridade. E numa sociedade onde o roubo está às claras, onde o roubo está presente lá na balança do supermercado, lá no comércio, da medida dos cereais, lá no setor econômico, é porque esta nação já perdeu por completo o senso de justiça, de integridade, e se rendeu à cultura da exploração, do roubo e da corrupção. Terceiro diagnóstico do profeta Miqueias. Ele identifica uma inversão de valores. Olha o capítulo 2, versículo 2 de Miqueias. Capítulo 2, versículo 2. Preste atenção nisso. Capítulo 3, versículo 2, desculpa, 3, 2. Está escrito assim, os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima de seus ossos. Preste atenção que se aborrece o bem e se ama o mal. Aqui não é apenas tolerância ao erro. Não é apenas tolerância àquilo que é injusto. Não é apenas tolerância ao roubo, à corrupção. Aqui é inversão de valores. Não é que as pessoas faziam concessão ao mal. Não é que as pessoas não se alegravam com o bem. O texto é claro, eles aborrecem o bem. Eles amam o mal. As coisas estão pelo avesso. Estão chamando luz de trevas e trevas de luz. O doce de amargo e o amargo de doce. Eles estão odiando o que deveriam amar e eles estão amando o que deveriam odiar. Chamamos isso de inversão de valores. É a sociedade pelo avesso. E é isso que você está vendo hoje na sociedade contemporânea. Universidades famosas sendo tomadas por ideologias em vez de ensinar. Universidades tomadas de gente que trafica drogas, que se prostitui. E de repente, aqueles ambientes que deveriam ser o terreno iluminado do saber, vai se corrompendo de tal maneira que os pais já ficam em dúvida se encaminham um filho para uma grande universidade, que em vez de estar primando por valores, defendendo princípios, amando o bem e odiando o mal, a sociedade está hoje, na medida daquele povo do passado, ainda hoje, amando o mal e odiando o bem. Mas ainda, você vai perceber um quarto diagnóstico do profeta Miqueias em Judá e Israel. Ele vai identificar para nós aquilo que de mais triste pode existir, que é o crime organizado, travestido
de coisas legais. Olha comigo o capítulo 7, versículo 3 de Miqueias. Ele diz assim: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Veja que o mal é planejado, é arquitetado, é executado diligentemente, cuidadosamente, meticulosamente. E ele prossegue: o príncipe exige condenação. O príncipe é o poder executivo, é o que está com a caneta na mão, é o que tem o comando da nação, seja ele um prefeito, um governador, um presidente. Ou, se você parar para pensar, numa outra estrutura que não política, econômica, é aquele que é o comandante da empresa, é o grande CEO, é o grande presidente, talvez até mesmo o grande donatário. Ele exige condenação. Aqui não é questão de olhar os autos do processo para ver se tem direitos a defender ou se tem crimes a condenar. Não, aquele que está assentado no comando exige condenação. E aí o texto prossegue: o juiz aceita o suborno. Então o juiz está a serviço do sistema opressor, corrupto, e ele está sendo subornado, ele está recebendo vantagens para dar a sentença favorável ao príncipe que exige condenação. E ele prossegue: o grande fala dos maus desejos de sua alma. O grande é o poderoso, é o que tem o poder econômico nas mãos, é o que tem o poder político nas mãos, é o que tem o controle da liderança da nação. E o texto diz: o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos juntamente urdem a trama. Então, os poderes, em vez de serem independentes, e os poderes, em vez de cada um exercer sua função para a prática da justiça e o bem do povo, eles juntamente urdem a trama. Então, é o crime organizado, é o aparelhamento para o crime, é uma situação de desconstrução dos valores morais da nação. Veja que Miqueias está tratando de Israel e Judá 700 anos antes de Cristo. Portanto, há 2.700 anos, Miqueias já diagnosticava essa realidade lá na sua nação. Mas ainda, veja você comigo outro aspecto. Porque quando a situação está assim, você olha para os governantes, você olha para as cortes, você olha para o comércio, você olha para a indústria, você olha para as transações comerciais, você olha para as riquezas de alguns que foram surrupiadas do erário, foram tomadas de assalto, até mesmo dos pobrezinhos aposentados. E você fica a imaginar como resolver isso. Talvez você possa pensar, quem sabe a religião possa ser uma luz de esperança numa situação dessa. Mas como estava a religião lá em Israel e lá em Judá naquele tempo? Vejamos. Capítulo 3, versículo 5 de Miqueias, ele diz assim: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Quando a religião se corrompe, como o Estado está corrompido, é esvaziar a nação da esperança. Veja que os profetas também estão comprados, como os juízes foram subornados, também os profetas foram. Eles pregam a mensagem de conveniência. A nação está caminhando célere, assodadamente para o colapso, para o juízo. E eles estão dizendo paz, está tudo bem, paz, paz, quando não tem paz. Por quê? Porque eles estão sendo subornados para pregar o que aqueles que têm o poder nas mãos querem que eles preguem. Há uma domesticação
da religião, da imprensa, da mídia, para que todo o sistema fale uma só voz, para atender aos interesses dos poderosos. Agora, se for tirado das mãos destes profetas o suborno, aí eles já pregam guerra. Ou seja, eles não têm compromisso com a verdade, eles não têm compromisso com a integridade, eles não têm compromisso com a palavra de Deus, eles têm compromisso com a conveniência. Pregar o que o povo precisa ouvir, não. O que os poderosos querem que eles preguem. A religião está corrompida. Mas ainda, no capítulo 3, versículo 11, está escrito: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Então, quem são os cabeças que dão sentença? Quem dá sentença são os juízes, são as cortes. E não tem nada mais terrível, triste, abominável, do que aqueles que são levantados para a prática da justiça darem sentenças por suborno. Ou seja, eles não olham os autos do processo, eles olham a capa do processo. Eles olham quem está por trás, tendo interesse na condenação daquela pessoa. E essas pessoas já estão condenadas previamente, sem mesmo examinar os autos, porque receberam um suborno para dar a sentença. Isso está escrito aqui: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. E a igreja, que deve ser a consciência do Estado, a igreja que não pode se dobrar à corrupção do Estado, a igreja que deve alertar o Estado acerca do seu papel diante de Deus, o que acontece? Está escrito: e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Ou seja, a religião se mancomunou aos poderosos para fazer vistas grossas às injustiças perpetradas e praticadas. E esses sacerdotes e esses profetas ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Eles acham que estão blindados. Então, há uma cegueira moral, há uma inversão de valores, há uma incapacidade de leitura do que é certo, do que é justo, do que é íntegro, do que é moral. E isso em todos os setores da sociedade, inclusive na igreja, na religião. Mas talvez você possa argumentar assim: bom, já que a política está corrompida, já que a justiça está corrompida, já que o comércio está corrompido, já que a religião está corrompida, quem sabe a família seja o grande guardião dos valores e possa ser a lâmpada da esperança para a nação. Mas eu pergunto, como estava a família na época do profeta Miqueias? Vamos ver. Olha aí comigo, por favor, capítulo 7, versículo 6 de Miqueias. Está escrito: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Ou seja, a corrupção que desce lá de cima, da liderança da nação, passa pelas cortes, passa pelo comércio, passa pela indústria, passa pelas transações comerciais, passa pela corrupção dos poderosos a juntarem riquezas iníquas na sua casa, passa pela religião, onde a liderança se corrompe, e passa também pela família. Agora a família está em pé de guerra. Agora é o filho contra o pai contra o filho, a nora contra a sogra contra a nora, e agora os inimigos do homem são os da sua própria casa.
Não há paz na família, não há entendimento na família, não há verdade na família, não há justiça na família, a família também colapsa. Bom, mas talvez você ainda pense, bom, quem sabe ainda possa existir alguém que seja uma reserva moral na nação. E a situação ficou tão crítica, tão crítica, tão crítica em Israel e Judá, que Miqueias diz assim no capítulo 7, verso 2. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, e cada um caça a seu irmão com rede. Talvez uma visão triste, negativa e até pessimista do profeta, ele olha e não consegue enxergar sequer uma pessoa na terra que seja piedosa. Ele chega a dizer, não há entre os homens sequer um que seja reto. Com tristeza, ele diz, pereceu da terra o piedoso, onde não há mais lealdade, onde cada um caça o outro para derramar sangue e tirar proveito. É o colapso da nação. Então, a pergunta é, o que vai acontecer a essa nação? Que se corrompeu do alto a baixo, do topo da pirâmide à base da pirâmide. O que vai acontecer? Bom, sabe o que vai acontecer? Ele responde no capítulo 6, verso 16. Por isso, disse o Senhor, eu farei de ti uma desolação e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias, e assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Sabe o que aconteceu? Miqueias está profetizando nos dias de Ezequias. E foi no governo de Ezequias em Judá, em Jerusalém, que Israel, as 10 tribos do norte, caíram nas mãos do poderoso Império Assírio. No ano 722 a.C., depois de 3 anos de cerco, à cidade de Samaria, a cidade caiu. O reino do norte foi levado cativo para a Síria, para Nínive. O rei Sargão II trouxe povos estrangeiros para morarem na região onde alguns poucos ficaram. E essa miscigenação racial é que gerou o povo samaritano, que tornou-se inimigo figadal do povo de Israel por mais de 700 anos. Barreira só rompida no tempo de Cristo, quando o Evangelho de Cristo derruba a parede da inimizade e o Evangelho alcança a província de Samaria e reata as relações truncadas e estremecidas entre judeus e samaritanos. O mesmo aconteceu com Judá, que também não emendou seus caminhos. Alternava, é bem verdade, entre reis piedosos e reis maus. Mas depois da morte de Josias, que foi o último rei piedoso de Judá, todos os outros que vieram na esteira foram homens maus, perversos, que não ouviram os profetas de Deus, prenderam, torturaram, e então, em 606, a Babilônia, que havia derrotado o Egito e a Síria, em 605, agora cerca Jerusalém. Em 3 turnos, e em 586, Jerusalém é tomada pelo exército caldeu. A cidade é arrasada. O templo de Salomão é destruído. E o povo de Judá é levado para o cativeiro na Babilônia, para uma amarga escravidão de 70 anos. É claro que Deus é o reto juiz. E porque a nação não ouviu a voz de Deus, ela teve que enfrentar o juízo de Deus.
Agora, ainda quando Deus disciplina, Deus não deixa de amar. Porque há esperança. Ainda há esperança. Onde há arrependimento. E eu chamo a sua atenção para 3 verdades aqui. O que é que Miqueias fez no caos que se estabeleceu em sua nação? Ele responde no capítulo 7, verso 7, assim: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ele olha para a terra e não vê nenhuma saída. Ele vê a sua nação se corrompendo de alto a baixo. Ele vê a violência campeando nas ruas. Ele vê a injustiça nos governantes e nos juízes. Ele vê os poderosos maquinando o mal no leito e de manhã praticando o mal porque o poder está nas suas mãos. Ele lê os poderes constituídos juntos, tramando, urdindo a trama contra o povo. Ele vê a religião corrompida, a família corrompida. Ele olha e não vê sequer uma pessoa justa, piedosa na terra. Parece que na terra não tem mais solução, na terra não tem mais esperança. E quando ele não encontra nenhuma âncora de esperança na terra, ele olha para cima e diz: Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Mas em segundo lugar, ele olha para o futuro, para a possibilidade de um rei justo, que venha estabelecer o seu reino de justiça. E ele escreve no capítulo 5, verso 2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele olha para frente e vê a promessa do Messias. Ele vê a promessa do filho de Davi. Ele vê a promessa de Jesus, aquele que veio para reinar em Israel com justiça. Ele tem suas origens na eternidade. Ele é o próprio Deus eterno, porque a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando tudo teve um princípio, ele já existia. Mas ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascendo em Belém da Judéia, a mesma cidade que Davi nasceu, Belém, Betlehem, a casa do pão. Nasce na casa do pão, o pão da vida. Aquele que veio para exaltar a justiça, aquele que veio para restabelecer a verdade, aquele que veio para denunciar o mal, aquele que veio para resgatar com o seu sangue aqueles que estavam chafurdados no pecado, nas mazelas e na iniquidade, aquele que veio para trazer esperança para o mundo, porque ele é o Salvador do mundo, o Messias. Mas ainda, Miqueias olha para a sua nação tão corrompida, tão devastada, tão castigada, tão afligida pelo chicote dos opressores, para um povo rendido ao pecado, dos ricos aos pobres, dos doutores aos analfabetos, dos líderes religiosos aos não religiosos, uma nação rendida ao pecado e à iniquidade. E ele fala ainda que Deus é misericordioso e perdoador. E ele pergunta no capítulo 7, versículos 18 e 19, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Israel e Judá foram para o cativeiro.
Mas Deus continuou amando o seu povo, perdoando o seu povo, restaurando o seu povo. E no tempo da graça, na plenitude dos tempos, desse povo nasceu Jesus, o Messias, o Salvador do mundo. Ele é a nossa esperança. Todo aquele que o conhece e o recebe é feito filho de Deus, membro da família de Deus. Deus então veio para resgatar o perdido. Deus veio então para levantar o caído. Deus veio então para trazer vista aos cegos. Deus veio para trazer salvação àqueles que estavam desesperançados. Este é o nosso Deus. É claro que quando eu leio esse texto, escrito há 2.700 anos, e vejo esse diagnóstico, parece que eu estou lendo Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, ou os periódicos conhecidos aqui no Brasil. Parece que Miqueias está fazendo um diagnóstico da nação brasileira. Nós precisamos alertar a nossa alma para os riscos que uma nação corre quando ela se aparta de Deus, quando ela se afasta dos princípios e valores de Deus. O pecado é o opróbrio das nações. E eu conclamo a nação brasileira a se voltar para Deus, a se arrepender dos seus maus caminhos. Eu conclamo você a se voltar para Deus. Não importa a posição que você ocupa, se no campo político, se no campo econômico, se no campo moral, social, comercial, industrial, ou se você é um profissional liberal, ou se você é uma pessoa aposentada, não importa a sua posição hoje, volte para Deus. Porque a Bíblia é solene em afirmar: o que o homem semear, isso ele ceifará. Mas também Deus é rico em misericórdia, é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. E qualquer pessoa, em qualquer posição, que se voltar para Deus, encontrará em Deus perdão, graça e redenção. Portanto, que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o povo brasileiro. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe você. Se esta mensagem faz sentido para você, quem sabe você possa mandar para alguém que você conhece, para alguém que você ama, para alguém que, como eu e você, precisamos dessa palavra. Se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreva-se e nos ajude a levar a palavra de Deus aos rincões da nossa pátria. Deus abençoe sua vida.